quando a SpaceX declarou que a Rússia não poderia mais usar seus terminais Starlink ilícitos para planejar ou realizar ataques contra a Ucrânia, todo o aparato militar russo entrou em parafuso. Território foi perdido, soldados morreram e a Ucrânia ganhou uma vantagem enorme. Então, a Rússia vem tentando criar sua própria versão do Starlink. E um centro de foguetes Soyuz, localizado no interior do território russo, era uma peça fundamental em um programa espacial criado para restaurar a conectividade e a comunicação para os soldados russos. Você provavelmente já consegue imaginar o que aconteceu. A Ucrânia encontrou esse centro Soyuz e fez a instalação pegar fogo ao enviar algo rosa para destruir o sonho do Kremlin, de criar seu próprio Starlink. Hoje, há novos resultados significativos dos nossos ataques em profundidade. Na região de Samara, na Rússia, uma das principais empresas dentro da Roscosmos, o Centro Progress, estou envolvido, entre outras coisas, na produção de eletrônicos, foi atingido. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou em uma postagem no X em 15 de agosto. Zelensky continua explicando que o objeto rosa que destruiu partes da instalação eram mísseis FP-5 Flamingo que viajaram cerca de 900 quilômetros da fronteira da Ucrânia para atingir o coração da Rússia. Isso não se trata apenas de perder um fabricante de foguetes que é vital para os planos da Rússia de criar seu próprio Starlink. O que acabamos de ver é mais um exemplo, entre centenas em 2026, de que não existe nenhum lugar que a Rússia possa considerar seguro contra a Ucrânia e seus drones. Especificamente, a instalação que a Ucrânia destruiu fica no sudoeste da Rússia e é usada para fabricar os veículos de lançamento Soyuz 2 que a Rússia precisa para colocar em órbita satélites que apoiam seu sistema Rasvet. Destruindo os foguetes, os satélites ficam no solo, tornando-os absolutamente inúteis para a Rússia, enquanto ela corre para tentar criar uma alternativa ao Starlink. Para piorar a situação para a Rússia, essa instalação Progress é a única em todo o país onde esses lançadores Soyuz 2 podem ser montados, de acordo com o Telegraph. Isso significa que a Rússia agora tem duas corridas contra o tempo, uma para colocar os satélites no ar em primeiro lugar e outra para restaurar sua capacidade de produção de lançadores. A Rússia já confirmou que o ataque aconteceu, o que nos mostra que foi grande demais para ser escondido. É verdade que as autoridades russas não mencionaram diretamente a instalação Progress. O governador regional de Samara, Vyacheslav Fedorichev, apenas disse que uma instalação industrial foi atingida e o prefeito regional, Ivan Moskov, afirmou que o ataque foi um bombardeio de mísseis em grande escala, segundo relatos da mídia United 24. O mesmo veículo acrescenta que as pessoas comuns no local foram mais reveladoras. Moradores relataram fortes explosões pouco depois de um alerta de míssil ser emitido para a região de Samara, e é provavelmente graças a alguns desses moradores que temos algumas das provas mais claras de que a Ucrânia atingiu exatamente o que estava tentando atingir. Imagens. E essas imagens mostram a instalação Progress em chamas. Zelensky compartilhou algumas dessas imagens em sua postagem no X. Um clipe de 20 segundos mostra vários ângulos de um incêndio que subiu tão alto que pode ser visto queimando a quilômetros de distância. Grossas nuvens de fumaça escurecem o céu e todas elas estão saindo do Centro Progress. Mais imagens vêm de uma fonte interessante, Denis Tilleman, que é o fundador da Firepoint, empresa que fabrica os mísseis rosa que a Ucrânia usou em seu ataque contra os Soyuz. As imagens dele mostram o início do ataque, mostrando o lançamento terrestre dos mísseis Flamingo que a Ucrânia usou e oferecendo apenas uma breve janela para uma ameaça de longo alcance contra a Rússia, que já não está mais surgindo, mas sim se tornou um problema cotidiano. O híbrido de míssil e drone Flamingo não está apenas presente, está atingindo a Rússia com força e com uma regularidade cada vez maior. A Rússia está apavorada com essa arma bonita e rosa e tem todos os motivos para isso. O Flamingo oferece à Ucrânia uma capacidade de longo alcance que ela não teve durante a maior parte da guerra, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. O Flamingo, que é rosa devido a um erro de fábrica na produção inicial e permaneceu assim como uma espécie de marca registrada, pode percorrer cerca de 3.000 quilômetros e possui uma poderosa ogiva de 1.150 quilos, mais do que capaz de destruir alvos fortificados e grandes instalações. A Forbes diz que o míssil vai remodelar a dinâmica de toda a guerra na Ucrânia, e pode-se argumentar que é exatamente isso que ele está fazendo? A Ucrânia sabe o que tem em mãos com seu Justiciero Rosa aqui. Ela financiou o aumento da produção e está lançando mísseis drones Flamingo contra todos os tipos de alvos importantes dentro da Rússia. O Progress Center é apenas um desses alvos. Houve muitos outros em 2026. De acordo com uma reportagem da mídia United 24 de 17 de agosto, a Ucrânia agora está lançando Flamingos contra a Rússia em cerca do dobro do ritmo de apenas 6 meses atrás. A Ucrânia não está dizendo isso. Veículos de mídia russos, incluindo o agente Stevo, chegaram a essa conclusão acompanhando os ataques de Flamingos ao longo de 2026
Esses dados cobrem apenas os flamingos que a Rússia afirma ter interceptado, mas a Rússia age como se interceptasse tudo, culpando os destroços por cada grande ataque registrado. Ainda assim, os números são reveladores. Entre fevereiro e maio, a Rússia afirma ter interceptado 31 mísseis drones Flamingo à Ucrânia, aumentou consideravelmente o ritmo desde então. Nas 2 semanas que antecederam o relatório da mídia United 24, a Rússia afirmou ter abatido 25 Flamingos. Presumivelmente, o Flamingo que atingiu o Progress Center de Samara está incluído nesses números. E as imagens nos mostram exatamente o que abater significa para a Rússia. O ataque ao Progress nos mostra até onde a engenhosa tecnologia de drones da Ucrânia chegou, evoluindo a partir dos drones usados na linha de frente. Enquanto a Ucrânia dependia de armas ocidentais para ataques na fronteira, agora possui um conjunto completo de armas de longo alcance que podem atingir praticamente qualquer lugar importante na Rússia. A inovação em drones da Ucrânia tem sido um divisor de águas, declara o Conselho de Relações Exteriores. Isso abriu caminho para um sucesso ainda maior com ataques em território russo, apoiados por níveis assustadores de poder de fogo, como se vê no Flamingo. Os drones da Ucrânia têm sido fundamentais para retomar o controle sobre o Mar Negro, implementando uma estratégia para a Crimeia que permite o isolamento sem o sacrifício de soldados e mostrando à Rússia que simplesmente não existe mais segurança para nenhuma de suas instalações-chave. Como Flamingo em ação, qualquer coisa dentro de 3.000 quilômetros é um alvo, e de acordo com Zelensky, esse alcance vai aumentar para até 10.000 quilômetros até 2027. Tudo isso serve para cortar as pernas da máquina de guerra russa. É isso que vimos em Samara, simbolicamente falando. À primeira vista, essa é mais uma sanção de longo alcance que foi aplicada para pressionar Putin e seus comparsas do Kremlin. Cada vez que um Flamingo ou qualquer outro meio de longo alcance da Ucrânia atinge seu alvo, uma mensagem é enviada a todo russo que ouve o zumbido dos drones ou sente o calor dos incêndios. Putin não pode protegê-los. E o fracasso dele em proteger a própria Rússia é o motivo pelo qual as forças armadas russas estão indo tão mal na Ucrânia e por que tantas pessoas russas estão sendo sufocadas pelo estrangulamento econômico provocado pela inflação alta e pelos juros que tornam impossível para elas pagarem seus empréstimos. Mas isso vai muito além disso em Samara. Nós mencionamos isso anteriormente. A instalação Progress era central para todos os planos que o Kremlin estava arquitetando para a Ucrânia. A Rússia precisa desesperadamente de seus satélites no ar, e em um momento vamos explicar por que esse ataque em Samara destruiu completamente qualquer sonho que a Rússia pudesse ter de virar o jogo na Ucrânia. Antes de continuarmos, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão, ativar as notificações e se preparar para os vídeos diários que publicamos sobre a guerra na Ucrânia. Já mencionamos a questão da substituição do Starlink. A Rússia precisa de sua base Progress para construir os lançadores que enviam seus satélites Razvet ao espaço. A instalação de Samara não é o único elo nessa cadeia de lançadores, mas é o mais importante. Componentes para os lançadores Soyuz, que a Rússia precisa, estão sendo fabricados em todo o país, provavelmente numa tentativa de evitar que a Ucrânia elimine toda a cadeia de suprimentos em um único ataque. No entanto, todos esses componentes convergem para um ponto central, e esse ponto é a instalação Progress, que a Ucrânia atingiu em 15 de agosto. Pense nisso como cortar a cabeça do frango russo. O corpo ainda pode correr por um tempo, mas tudo que esse corpo envia para o coração se perde no vazio enquanto a instalação Progress estiver fora de operação. Por quanto tempo isso vai durar ainda precisa ser determinado. The Telegraph relata que imagens de satélite do local atingido parecem indicar que a oficina de montagem de eletrônicos de bordo foi destruída. Isso é doloroso para a Rússia. Um foguete não vai muito longe sem eletrônicos de bordo, e é provável que muita coisa que deveria ser carregada nos lançadores Soyuz agora tenha virado fumaça, junto com a instalação que foi especialmente projetada para montar esses eletrônicos. Vai levar tempo para a Rússia reconstruir essa oficina e substituir cada componente perdido nesse incêndio gigantesco. Que ironia! Imagens de satélite revelaram o quão comprometido está o próprio projeto de satélite da Rússia. Para entender o quão complicada está a situação da Rússia, você precisa compreender melhor o que a Rússia precisa alcançar para colocar em funcionamento algo que sequer se aproxime da sua própria versão do Starlink. O relatório de 17 de agosto, a RBC Ukraine afirma que a Rússia precisa realizar entre 12 e 15 lançamentos de foguetes lançadores Soyuz em órbita para implantar a rede de satélites Razvet. Cada Soyuz 2.1B pode colocar 20 satélites em órbita, o que significa que a Rússia planeja ter até 300 satélites como parte de sua constelação. Se isso não parece muito comparado ao Starlink, é porque realmente não é.
O Satellite Tracker diz que o Starlink tem 10.977 satélites em órbita e que planeja uma constelação completa de 42 mil satélites. Na melhor das hipóteses, a própria versão russa do Starlink vai ter um 36avos do tamanho do Starlink real. A Rússia pode argumentar que isso não é um problema. Ela só precisa de cobertura via satélite para a Ucrânia e talvez partes da própria Rússia, e não para o mundo inteiro neste momento. Pode ser esse o caso, mas também não dá para negar que os planos da Rússia resultam em uma versão de baixa qualidade de uma tecnologia que está perdida. Uma cópia ruim do original que, pensando bem, combina perfeitamente com a Rússia. Desde a era soviética, a Rússia tem roubado e copiado em vez de inovar. Está fazendo isso neste exato momento ao tentar copiar os drones da Ucrânia, e o sistema Razvet é apenas o exemplo mais recente. Apesar de tudo isso, não dá para negar que o Razvet é vital para a Rússia. Colocar qualquer constelação de satélites em órbita, mesmo que não chegue aos pés do sistema Starlink que a Rússia acessou ilegalmente antes, é melhor do que nada. É por isso que a Rússia tem investido tantos recursos na construção das novas cápsulas Soyuz, que são lançadores de uso único e que não podem ser recuperados ou reutilizados. Quanto mais rápido esses lançadores forem construídos, melhor será a situação da Rússia na Ucrânia. E é por isso. Durante anos, a Rússia usou terminais Starlink acessados ilegalmente para tudo, desde ataques com drones até garantir uma comunicação fluida entre as unidades da linha de frente e os centros de comando na retaguarda. Tudo isso acabou no início de 2026, quando o fundador da SpaceX, Elon Musk, cortou todo o acesso ao Starlink para as forças russas. Parece que isso foi feito criando uma lista branca de terminais ucranianos e uma lista negra de terminais russos, basicamente encerrando o acesso russo praticamente da noite para o dia. O impacto foi imediato e pronunciado. Em fevereiro, as capacidades de combate da Rússia haviam diminuído drasticamente, como disse um operador de drones ucraniano, conhecido pelo codinome Giovanni. A BBC na época. Os russos perderam a capacidade de controlar o campo. Acho que eles perderam 50% da capacidade ofensiva. É o que os números mostram. Menos ataques, menos drones inimigos, menos de tudo. A Rússia foi pega de calças curtas e começou a agir em desespero, tropeçando em si mesma enquanto tentava se recuperar. O apagão nas comunicações causado por esse desligamento foi catastrófico para os planos da Rússia em 2026. O Atlantic Council afirma que a Ucrânia conseguiu rapidamente tirar proveito da perda do Starlink pela Rússia, lançando contra-ataques relâmpago contra fortificações enfraquecidas em toda a linha de frente. Nos primeiros 5 dias após o desligamento, segundo o veículo, a Ucrânia já havia libertado cerca de 200 km² de território, o que era aproximadamente equivalente ao que o exército russo havia conquistado durante todo o mês de dezembro. Assim, as forças russas estavam sendo forçadas a recuar, e essa tendência de contra-ataques ucranianos aproveitando a fraqueza russa continuou ao longo de 2026. A Ucrânia usou o apagão do Starlink da Rússia para lançar ofensivas direcionadas, ocorrendo principalmente no sul do país. Em meados de março, a Ucrânia havia retomado cerca de 400 km² de território, grande parte deles nas regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Avançando para agosto, Zelensky revelou que a Ucrânia também libertou 745 km² de território no setor de Alexandrovka. Sum tudo isso ao impacto que a perda do Starlink teve sobre os drones da Rússia, especialmente em distâncias médias e curtas. E você tem uma boa ideia de como o caos nas comunicações causado pela decisão de Musk foi prejudicial para as forças de Putin. O trabalho de preparação feito para a ofensiva de 2026 desmoronou devido aos contra-ataques da Ucrânia. E não é exagero dizer que o atoleiro em que a Rússia se encontra agora, ao tentar capturar Donetsk, deve muito à perda de acesso ao Starlink. O desespero da Rússia para colocar o Razvet em funcionamento é agravado pelo grande número de baixas que o país está sendo forçado a suportar devido ao fato de seus soldados na linha de frente não conseguirem se comunicar de forma eficaz com os comandantes na retaguarda. As baixas diárias estão bem acima de 1.000 por dia, muitas vezes chegando perto da marca de 1.500. Esse foi o caso nas 24 horas que antecederam o dia 16 de agosto, quando a Rússia perdeu 1.510 soldados entre mortos e feridos, além de 600 equipamentos. Mais uma vez, tudo isso pode ser atribuído à suspensão do Starlink. Ampliando o olhar sobre as baixas russas, a Rússia perdeu um recorde do ano de 2026, com 42.860 soldados em julho, chegando a um total de quase 225.500 perdas em 7 meses. Relata o Kyiv Independent. Essas perdas ocorrem enquanto a Ucrânia também altera drasticamente a proporção de baixas, a ponto de a Rússia agora perder cerca de 8 soldados para cada baixa ucraniana. A matemática do campo de batalha não está mais batendo. Novamente, a culpa é da perda do Starlink. Tudo isso explica porque a Rússia tem se esforçado tanto para construir lançadores Soyuz para enviar satélites Razvet ao espaço.
No entanto, a Rússia enfrenta outro problema que o mais recente ataque Flamingo da Ucrânia agrava. Não foi apenas a perda de uma oficina fundamental que prejudicou a Rússia em Samara. O que a Ucrânia também fez, mesmo que essa oficina seja reconstruída, foi causar sérios problemas para um programa espacial que está sendo cada vez mais deixado de lado quanto mais a guerra na Ucrânia se prolonga. Isso pode parecer uma afirmação estranha, especialmente se você se lembra que em 4 de novembro de 2024, a Rússia lançou um número recorde de 53 pequenos satélites ao espaço usando o foguete Soyuz 2.1B. Esse lançamento sugeriria que o programa espacial da Rússia está indo muito bem, mas as aparências enganam. Existe um bom motivo pelo qual não vimos outro lançamento como esse desde então, mesmo com a Rússia mais desesperada do que nunca para colocar seus satélites em órbita. Novembro de 2024 foi há quase 2 anos, e muita coisa mudou na Ucrânia. Mais equipamentos russos foram destruídos e a Ucrânia agora realiza ataques em profundidade com regularidade. Tudo isso está levando a Rússia ao limite, a ponto de ser forçada a priorizar entre o esforço de guerra e seu programa espacial. Não importa a rapidez com que a Rússia consiga construir lançadores Soyuz, a economia de guerra colidiu com a economia espacial, e é esta última que está perdendo terreno. A prioridade passou a ser fornecer tudo o que for necessário para as tropas russas na Ucrânia e repor essas tropas à medida que são perdidas em grande número. Tudo isso significa que menos dinheiro pode ser dedicado a um programa Razvet, que será benéfico para a Rússia a longo prazo, mas não resolve os problemas imediatos que ela enfrenta agora. A Rússia reconhece isso tão bem quanto qualquer um. Em 10 de abril, a United 24 Media noticiou que o diretor científico do Instituto de Pesquisas Espaciais da Academia Russa de Ciências, Lev Zeleny, admitiu durante um discurso no Fórum Espacial Russo que a Rússia está muito atrás de seus concorrentes na corrida espacial. O único projeto que possui, além do Razvet, é a criação de uma nova estação orbital russa. Nenhuma missão tripulada para o espaço profundo ou para a Lua está planejada por pelo menos uma década. Esse comentário é revelador. Ele nos mostra que não estão investindo dinheiro no programa espacial da Rússia, o que significa que até mesmo o vital programa Razvet está operando com um orçamento apertado. O incêndio no Centro Progress não vai ajudar. Agora, o Kremlin precisa tomar a difícil decisão entre investir dinheiro que não esperava gastar novamente no Progress ou usar esse dinheiro para apoiar as tropas na linha de frente. De qualquer forma, quem sai perdendo são os soldados. E os ataques da Ucrânia às refinarias são outro elemento, literalmente inflamável nisso tudo. Os lançadores Soyuz precisam de querosene refinado. Esse combustível é produzido em refinarias de petróleo, e essas refinarias vêm sendo duramente atingidas ao longo de 2026. Tanto que a Rússia agora está enfrentando escassez de gasolina e diesel. Mais uma vez, o Kremlin é forçado a priorizar. Será que mantém suas refinarias produzindo combustível para atender a população em geral, aliviando a pressão sobre Putin nesse processo? As refinarias continuam produzindo um tipo de combustível que o povo russo nunca chega a usar e que é dedicado a um programa espacial que já está enfrentando dificuldades. Mais uma escolha sem saída, sem uma resposta certa. E a Ucrânia não parar com seus ataques às refinarias não vai ajudar. Em 13 de agosto, a New Voice of Ukraine informou que o refino de petróleo da Rússia provavelmente cairá para 4 milhões de barris de petróleo processados por dia. Tudo causado por reparos não planejados e paralisações devido aos ataques da Ucrânia. E isso pode parecer muito refino, mas na verdade é um nível baixo que não era visto desde o início dos anos 2010. E isso acontece em um momento em que a Rússia precisa que suas refinarias estejam operando na capacidade máxima devido à escassez de combustível e ao projeto Razvet. A Rússia vai tentar seguir em frente. Ela estava lançando satélites Razvet muito mais rápido do que o planejado inicialmente no começo de 2026, destacando seu desespero para colocar seu substituto do Starlink em funcionamento. 16 satélites foram colocados em órbita em março, e supostamente um segundo lote foi enviado para a órbita em julho, fazendo com que a Rússia tivesse cerca de 40 satélites Razvet no espaço. O plano era chegar a até 300, esses planos foram arruinados. E tudo isso graças ao pesadelo cor-de-rosa disfarçado de sonho que acabou de destruir a instalação de foguetes Progress em Samara. Esse pode ter sido um dos ataques mais inteligentes da Ucrânia até agora, pois mantém as forças terrestres da Rússia na posição vulnerável em que estão desde o início de 2026. Mas outros ataques são igualmente inteligentes. Sim, estamos falando dos ataques a Wildberries, e eles estão pressionando Putin de maneiras totalmente novas, enquanto a economia russa rende sob esse peso. Outro golpe devastador foi desferido. Mais milhões, talvez até bilhões de dólares, viraram fumaça, e você pode descobrir tudo sobre isso assistindo ao nosso vídeo. Mas antes de ir, não se esqueça de se inscrever no programa militar e ativar as notificações para não perder nossas reportagens sobre os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. E obrigado por assistir!